Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bem pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada num assunto que sempre está nos rodeando, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, certo? Então o que vamos ver hoje? Potência e radiciação. Bem, a primeira pergunta é, meu irmão, para que eu vou estudar potência? Para que me serve a potência? Vamos imaginar, vamos começar com um exemplo para entendermos melhor essa situação. Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, 2 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Não é isso? Esse cara vai me dar 32. Vamos para outro exemplo. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então esse resultado aqui, galera, olha, de 2 vezes 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 2, vai dar 256. Então olha só, meu irmão, aqui eu tenho 2 vezes, né? O 2 repetiu-se 2 vezes. Aqui o 2 repetiu-se 5 vezes. Aqui o 2 repetiu-se 8 vezes. Agora imagina, meu irmão, se esse 2 fosse repetir, por exemplo, 20 vezes. Ia ficar complicado, né, galera? A gente escrever 20 vezes aqui o 2. Então o que foi feito para melhorar essa situação? Para escrever melhor essa situação. Eu pego esse 2 aqui, por exemplo, ó, e vou colocar aqui em cima a quantidade de vezes que esse cara se repete. Então, se eu tenho 2 vezes, vai ser 2 elevado a 2. Que no caso vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Da mesma forma, se eu tenho aqui, olha, 2 elevado a quinta, ó, quer dizer que esse cara vai se repetir, o 2 vai se repetir 5 vezes, tá certo? Então eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar, no caso, 32. Ou escrevendo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 se multiplica 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 2 elevado à quinta, que é, no caso, igual a 32. Isso é uma das facilidades que a potência nos proporciona. Então, potência significa o seguinte, galera. Se eu tenho, por exemplo, x elevado a n, isso aqui vai ser igual a x vezes x vezes x vezes x vezes x. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, então esse cara vai ser 3 vezes 3, que no caso vai dar 9. Ou seja, esse meu indivíduo aqui de cima, ele vai me dizer quantas vezes esse cara aqui de baixo se multiplica. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado à quarta, quem é esse cara? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. No nosso caso, esse meu x, ele é chamado de base da minha potência, e esse meu n, ele é chamado de expoente da minha potência. O resultado disso aqui é o que eu chamo de potência. Certo? Bem, a gente tem 9 propriedades de potência. E é interessante, galera, que tu tenha todas essas propriedades na cabeça. Beleza? Ela vai te facilitar muito e muita coisa. A primeira nos fala que A elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, galera, qualquer que seja o número elevado a 0, tem como resultado 1. A segunda nos diz que A elevado a 1 é igual ao próprio A. Ou seja, um número elevado à unidade 1, ele é igual a ele próprio. Olha os nossos exemplos.
2 elevado a 1 é o próprio 2. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Π elevado a 1 é o próprio π. E é claro, galera, que vale a volta. Se eu tenho 2 aqui, isso é igual a 2 elevado a 1. Se eu tenho 5, ele é igual a 5 elevado a 1. Por quê? Vai ter um momento que eu tenho, por exemplo, né, x vezes x ao quadrado. Aí eu tenho que perceber que bem aqui existe o 1, embora ele não apareça. Certo? Claro, porque 2 elevado a 1 é o próprio 2. A elevado a 1 é o próprio A. Bem, pessoal, a nossa próxima propriedade nos fala sobre o produto de potência. Multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu faço então quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base? Eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. Então, se eu tenho 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à quarta, tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou conservar a minha base e vou somar. Então, no caso aqui, eu vou ter 2 elevado a 3 mais 4, 7. O nosso outro exemplo, eu tenho 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 5. Multiplicação de potência de mesma base. Eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Menos 1 mais o meu 5. Esse cara vai me dar 3 elevado, menos 1 mais 5 vai dar 4. Se eu quiser, eu continuo desenvolvendo, né? Quem é 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 1, 2, 3, 4, que é o número do meu expoente, que vai dar, no caso, a gente acabou de ver ainda agora, que vai me dar 81. Se eu tiver, por exemplo, 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 5, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais o menos 5, que é equivalente a 5 menos 5, porque eu vou pegar o mais, com o menos vai dar menos, então fica 10 elevado a 5 menos 5, que vai dar 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar quanto? 1. Então esse cara é quanto, galera? 1. Bem, a nossa próxima propriedade nos fala sobre divisão de potência de mesma base. Então, na divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a minha base e vou subtrair o meu expoente. E um outro detalhe, galera, presta atenção. Se de repente, num problema, apareceu A elevado a M menos N, isso me remete que existe uma divisão. Certo? Eu faço o processo inverso. Divisão de potência de mesma base. Conservo a minha base e subtrai os meus expoentes. Então vai ficar 4 menos o meu 2. Esse cara vai ficar 2 elevado, 4 menos 2, 2. Quem é esse indivíduo? Novamente, galera, divisão de potência de mesma base. Tu conservas a base, 5, e subtrai os expoentes. Então vai ficar esse expoente menos 2, menos o cara que está aqui embaixo, que no caso é o 3, certo? Cuidado com o jogo de... Não vai apanhar para isso, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Então isso aqui vai ficar 5 elevado menos 2. Menos 3 vai me dar menos 5. Beleza? Como é que a gente resolve esse cara aqui? Já já a gente chega lá. Bem, pessoal, a nossa próxima propriedade nos fala que A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes o meu B elevado a N. Ou seja, é como se eu descesse para cá esse meu expoente. Olha, pessoal, isso vale tanto quanto forem os fatores. Se eu tiver, por exemplo, A vezes B vezes C elevado a N, então isso aqui vai ser A elevado a N, B elevado a N vezes C elevado a N. Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3 elevado a quadrado, isso aqui é 2 ao quadrado, desce com 2 para cá, para esse fator,
vezes o 3 elevado ao quadrado. Aí eu desenvolvo, né? Mas a minha intenção inicialmente é utilizar a propriedade. 2 vezes 2 elevado a 2, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Beleza? É equivalente, olha. 2 vezes 3 é quanto? 6. 6 ao quadrado, 36. Se eu tiver, por exemplo, 5x elevado à terceira. Lembra que isso aqui é uma multiplicação, tá certo, galera? Então vai ficar como? 5 a terceira, desço com esse meu 3 para cá e desço com esse meu 3 para cá. Então fica 5 a terceira vezes x elevado à terceira. Aí desenvolvo 5 a terceira, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então isso aqui vai me dar 125x elevado à terceira. Se eu tiver, por exemplo, 4xy elevado à quarta, quem vai ser esse cara? Desço com esse 4 para cá para o x e para cá para o y. Então esse cara vai ficar como? 4 à quarta vezes x elevado à quarta vezes y elevado à quarta. A nossa próxima propriedade nos diz que a sobre b elevado a n é a elevado a n dividido por b elevado a n. Então eu desço com o meu expoente, tanto para o meu a quanto para o meu b. Olha o exemplo. Desço com esse meu 2 para cá, então fica 2 elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado ao quadrado. Desci com o meu 2 para cá para o 2 e desci com o meu 2 para cá para o 3. Pronto. Aí daqui para frente eu desenvolvo, né? 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. É claro, galera, que depois a gente vai colocar problemas em que essas propriedades se misturam. Bem, pessoal, olha o que nos fala a outra propriedade. Fala o seguinte: se eu tenho a elevado a m elevado a n, esse meu cara é a elevado a m vezes n. Ou seja, eu multipotência de potência. Eu multiplico os meus expoentes. Vamos lá então para os exercícios. Olha, se eu tenho 2 elevado a terceira elevado ao quadrado, potência de potência. Então eu vou conservar a minha base e vou multiplicar esses meus expoentes, tá certo? M vezes N, aqui no caso vai ser 3 vezes 2. Então fica 2, que é a minha base, elevado a 3 vezes 2. Esse cara vai me dar 2 elevado a sexta. Olha o nosso outro exemplo. 5 elevado a menos 2 elevado a 5. Novamente, conservo a minha base e multiplico os meus expoentes aqui, ó. Então fica m vezes n menos 2 vezes o 5. Então vou colocar direto logo, né? Esse cara vai me dar menos 10. Ou seja, 5 elevado a menos 2 elevado a quinta vai me dar 5 elevado a menos 10. Galera, se eu tenho um cara elevado ao expoente negativo, esse cara vai me dar o inverso desse cara elevado ao expoente positivo. Ou seja, grosseiramente falando, eu trago para baixo e troco o sinal. Olha o nosso exemplo. Se eu tenho 2 elevado a menos 1, 1 sobre 2 elevado a 1. Certo? Trago para baixo e troco o sinal do expoente. Então esse cara vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 é 2. 4 elevado a menos 2. Novamente, galera, apareceu um sinal negativo bem aqui, ó. Então vai dar o inverso desse cara. Vai ficar 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Trago para baixo e troco o sinal. Posso fazer o inverso? Pode. O cara está aqui embaixo, ele passa para cima com o sinal trocado. Tá certo? 5 elevado a menos 3. Novamente, sinal negativo no expoente. Então fica 1 sobre 5 elevado a terceira. Tranquilo, galera? Apareceu o sinal negativo, o que é que tu vais fazer? Traz para baixo e troca o sinal. Bem, pessoal, tem uma outra propriedade que é consequência dessa aqui, que diz que se eu tenho a sobre b elevado a menos n, ou seja, uma fração elevado a menos n, isso aqui é igual, eu inverto a minha fração e troco o sinal do meu expoente, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 2,
Esse cara eu inverto a minha fração, tá? 2 sobre 3 fica 3 sobre 2, elevado, tá? Negativo fica positivo. Aí daqui eu utilizo outras propriedades para resolver o problema. E se aqui for positivo, eu inverto e ele fica negativo. Então vai ficar 4 sobre 5 elevado a menos 4.